Eita, meu Deus. Ai. Oi, gente, eu tô tentando aqui fixar o assunto. Um momento, deixa eu tentar novamente. Pronto. Aguardando aqui. Acho que o Dr. Eric já está disponível. Já está entrando. Desculpa aí a tela aí que eu esqueci de virar aqui para mim no começo. Vamos dando sequência a essa série de lives, né, da Escola da GU. Dr. Eric, Olá, olá. Está... Você está conseguindo me visualizar? vejo sim, perfeito. Tá, porque eu não estou conseguindo, eu acho que porque os comentários aqui. Eu estou conseguindo te ver. Ficou uma barra cinza aqui. Estranho. Uhum. Espera um momento. Estou tentando voltar. É que justamente no meio da tela tá tudo cinza. Isso. Ah, eu pensei que era o meu, que eu tinha clicado alguma coisa aqui. Tá sem a sua imagem. Então o Marco acabou de colocar. Ele está sugerindo que você saia e ingresse novamente. Fazer isso. Tá, joia. Ah, tá. Pensei que era o meu, que eu tinha clicado em algum lugar aqui e estava dando problema. Vamos aguardar ele retornar e convidar de novo para a gente dar início. Pronto, já adicionei aqui, estou aguardando agora. Tá conectando. Agora sim. Agora estou conseguindo te ver. Boa tarde, né? Boa Vamos tarde. ter o prazer, né, de ouvir sobre o patrimônio público com o doutor Eric. Doutor Eric Magalhães Santos, que é advogado da União desde 2017, é coordenador geral de patrimônio público, não é isso? Que são muitos, de patrimônio imobiliário da PGFN, né? E atualmente atua na Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União. Muito comprido para a gente falar, mas com certeza não teria a melhor pessoa, né? Melhor advogado da União para falar, né? Já que você atua especificamente, né, nessa área. Então, agradeço a sua participação, né, para contribuir com os colegas e o público em geral, e passo a palavra para você iniciar nosso tema, que é patrimônio público. Nossa, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui nesse ambiente da Escola da GU, tentando compartilhar algumas ideias sobre o patrimônio imobiliário da União, sobre esse assunto que é vasto e que é bem interessante de estudar. Bom, então, e aí eu gostaria que você iniciasse, né? Você traçou um roteiro, tem vários temas super interessantes pelo roteiro, que é de interesse, inclusive, do público em geral, além das pessoas que atuam na área jurídica, mas eu acho que de toda a população, né? Porque passa por conceitos de praias e dúvidas que muitas pessoas, inclusive, perguntam com frequência, né? Querem entender melhor. Então, no seu roteiro, você iniciou como o que seria o patrimônio, né, público da União, e eu vou deixar você à vontade para você dar sequência ao seu roteiro e a gente vai conversando. E à medida que também forem surgindo as perguntas que o pessoal quiser perguntar aqui nos comentários,
eu vou alertando, né, já que você vai estar aí mais concentrado em falar o assunto, eu vou tentando colher aqui os comentários para repassar para você, ok? Perfeito, perfeito. Vou de antemão pedir desculpa, eu estou um pouquinho gripado, eu vou tossir algumas vezes ao longo da live, mas infelizmente escapa ao meu poder. Pois então, é interessante que o próprio título dessa live é Patrimônio Público. Em tese, quando a gente fala em patrimônio público, estaria incluído tanto o patrimônio móvel como o patrimônio imóvel da União. No entanto, a legislação imobiliária federal constantemente se refere ao patrimônio imobiliário da União apenas como patrimônio da União. Então, normalmente, 90% das vezes que se ouvir a expressão patrimônio da União, se estará referindo à gestão do patrimônio imobiliário, que o direito civil considera como bens imóveis da União. Um exemplo é o próprio nome da Secretaria, antigo Serviço de Patrimônio da União, depois Secretaria de Patrimônio da União, hoje o nome ficou um pouquinho maior, como você já adiantou, Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, que utiliza apenas a fórmula Patrimônio da União. Então, Patrimônio da União, e é a isso que a gente vai se restringir na live de hoje, é o patrimônio imobiliário, a gestão e a legislação que rege os bens imóveis da União. Então, esses seriam os principais bens imóveis, né? Seria tratar, porque de fato esse tema é bem amplo, né? Assim, a gente, quando a gente pensou no tema, que a gente conversou, né? Viu que existia uma gama de possibilidades aí, mas é bem interessante, né? Que você vai tratar sobre os bens imóveis, né? Então, vai ser focado nisso, né? E aí eu vou deixar. Eu não vou atrapalhar mais, não, porque eu falo demais. Perfeito, fique à vontade para intervir quando achar necessário. Pois então, pensando nos bens imóveis da União, assim, a gente não vai poder se aprofundar muito em nenhum deles hoje, acho que demandaria mais tempo, mas a gente pode dar algumas pinceladas nos bens imóveis mais comuns, nos bens imóveis os quais a população, de um modo geral, tem mais acesso. A gente pode dividir os bens imóveis da União em basicamente duas categorias, o que a gente chama de bens imóveis de aquisição originária e os bens imóveis de aquisição derivada. Os bens imóveis de aquisição derivada são basicamente todos os imóveis que a União adquire pelas formas normais admitidas em direito. Eventualmente uma repartição que foi comprada por meio de compra e venda, eventualmente uma fazenda que foi adquirida por meio de desapropriação. A gente entende isso como a imóveis de aquisição derivada. Já os imóveis de aquisição originária são aqueles em que a própria Constituição ou, eventualmente, alguma legislação atribuiu o domínio à União. Aqui o domínio não decorre das formas normais do direito civil, mas decorre da lei. Essa é uma distinção muito importante, porque a gente aprende lá no curso de Direito que os bens imóveis só se adquire com registro. Isso é quase como que um dogma que a gente adquire lá no curso de Direito Civil. Se não tem o registro, você não tem a propriedade do bem imóvel. Isso é apenas parcialmente verdadeiro em relação aos bens imóveis da União. Tratando-se de um bem imóvel em que a própria Constituição diz que ele é da União, o registro pode ou não ser necessário, como a gente talvez venha a ver ao longo da live. Mas, independentemente de registro, esse bem imóvel ele é da União, porque nenhum registro, nenhuma formalidade de direito civil pode se contrapor à Constituição Federal ou mesmo à legislação de modo geral. Então, a gente pode já começar acabando ou tentando demolir esse mito de que todos os imóveis da União têm que estar registrados em cartórios em seu nome. Não tem. Eventualmente pode ser interessante, eventualmente pode ser necessário o registro em cartório, especialmente caso a União queira transferir algum direito real desse bem imóvel, como a gente vai ver mais para frente. Mas o domínio não depende do registro no registro de imóvel, não depende da matrícula em registro de imóvel. Depende apenas da configuração, da caracterização de que aquele é um bem imóvel da União. E aqui nos bens imóveis de aquisição
originária, talvez os mais comuns, talvez o que as pessoas mais utilizam, o que faz mais parte da vida do brasileiro, sejam as praias, os terrenos de marinha e os rios federais. E a gente pode falar um pouquinho sobre os terrenos de marinha, que é um assunto bastante confuso. Muitas vezes não é um dos assuntos que que as pessoas gostam muito. Muitas vezes as pessoas se surpreendem em descobrir que a sua casa está em terreno de marinha e que por causa disso terá que seguir determinada legislação, terá alguns deveres em relação a esse bem imóvel. Desse que você falou é interessante. Eu posso dar um caso da minha família, né? Minha mãe tinha um terreno que descobriu depois que fazia parte, mas nem era perto da praia. Assim, só que pelo que se caracteriza, as distâncias das margens, e tinha um rio próximo. Então, ficava assim, se fosse na outra esquina, não seria, né? E aí, ela até brincou isso, né? Eu nem sabia que era e tal. Então, é por isso que eu achei super interessante quando você traçou os temas, que eu acho muito como ela, né, vai descobrir aí toda essa legislação, né? Como é que é o direito a respeito desses terrenos, né? Mas prossiga. Pois então, vamos tentar simplificar. A legislação diz que são terrenos de marinha aqueles que, a partir da posição da linha média, da posição de linha de pré-mar média de 1881, estão a 33 metros. Então, basicamente, o primeiro passo é a gente traçar a linha de pré-mar médio. Linha de pré-mar médio é basicamente até onde vai o mar na maré cheia, em média, porque nem todo dia ele vai até o mesmo lugar. Você vai pegar a média de até onde o mar vai na maré cheia. A média de 1831 não é a média atual. E daí você vai somar mais 33 metros. O que tiver em 33 metros, entre o fim da maré, a partir de 33 metros, depois do fim da maré, estará em terreno de marinha. Isso seria muito simples se fosse a linha do pré-mar médio de hoje. Basicamente, qualquer um poderia chegar lá hoje, medir e ver se tal ou não. Só que a legislação ela determina que seja a linha de 1831, que é o ano da Lei Orçamentária Imperial, que primeiro se referiu ao terreno de marinha, ou pelo menos que primeiro se referiu ao terreno de marinha como sendo objeto da cobrança de foro. Então, existe todo um procedimento de demarcação, um procedimento técnico complexo, feito por engenheiros, geólogos, oceanógrafos, eventualmente do corpo técnico da Secretaria do Patrimônio da União, ou contratados pela Secretaria do Patrimônio da União, que vão fazer estudos para descobrir onde que estava essa linha do pré-mar médio em 1831. E é um processo aqui mais técnico lá da geografia do que jurídico. Mas o ponto é esse. Pega aquilo ali e a partir de 33, dentro de 33 metros, você terá o terreno de marinha. E aqui começam muitas dúvidas, porque como houve muitas mudanças, algumas naturais, pelos próprios movimentos naturais de maré, e algumas artificiais, pelas construções de aterros, que em algumas cidades, eu sei do exemplo de Vitória, eu sei do centro do Rio de Janeiro, você tem imensos aterros. Você pode ter um imóvel que está a mais de 1 quilômetro do mar, mas ele está em terreno de marinha, porque aquilo ali foi um aterro. E a gente considera a data de 1831. Na verdade, ele está em acrescido de marinha. Daqui a pouquinho eu explico a diferença entre o terreno de marinha e o terreno acrescido de marinha. Mas como a gente vai até 1831, então você pode ter lá no Rio de Janeiro, alguém lá no centro, longe do mar, que está em terreno de marinha, e alguém eventualmente em Copacabana ou em Ipanema, bem pertinho do mar, mas porque o movimento de maré ali foi o oposto, pode ser que você nem tenha terreno de marinha. Eventualmente, você pode ter trechos da costa brasileira que, por causa do movimento de maré, você hoje não tem mais terreno de marinha em terra. É o que a gente chama de terreno de marinha alagado. O mar avançou e alagou aquele terreno de marinha e hoje ele se tornou praia ou, eventualmente, mar territorial. Ele continua sendo bem imóvel da União, porque o mar territorial e a praia são bens imóveis da União, mas ele não é mais terreno de marinha. Isso tem alguma relevância, porque a praia ela é necessariamente bem de uso comum do povo. O mar territorial é necessariamente bem de uso comum do povo. A gente pode tentar abordar um pouquinho melhor esses dois temas, se der tempo. Eu quero abordar tantas coisas e talvez não dê tempo de tudo.
Mas o terreno de marinha, ele não necessariamente é bem de uso comum do povo. Ele pode ser bem de uso comum do povo. Normalmente o calçadão da praia pode ser que seja um terreno de marinha de bem de uso comum do povo, mas ele pode ser uma repartição pública, ele pode ser um imóvel privado construído sobre um terreno de marinha. Então você vai ter uma benfeitoria eventualmente privada dentro de um imóvel da União, o bem imóvel, o terreno é da União. E por esse motivo, quem ocupa um terreno de marinha deve pagar uma contraprestação à União em razão da utilização de um imóvel da União. A lógica é, você ocupa um imóvel público, você deve pagar pelo imóvel público. Uhum. Em princípio, teria, assim, a primeira pergunta é, por que você utiliza esse imóvel público? Em muitos casos, a pessoa já sabia que era um imóvel público e obteve um aforamento da Secretaria do Patrimônio da União. Em alguns casos, a pessoa ocupava sem saber, o que pode ser plenamente excusável, porque o processo de demarcação ele é contínuo, ele ainda não foi completamente finalizado. Isso significa dizer que você tem alguns imóveis que ainda não foram declarados como terreno de marinha, que vai ter alguns ocupantes. Então, a legislação ela tem toda essa preocupação de diferenciar a pessoa que está de boa fé, ocupando o imóvel, construiu, adquiriu, achava que de fato era um imóvel privado, de a pessoa que sabe que era um imóvel público e ocupou indevidamente. A pessoa que ocupou de forma escusada, ela vai ter diversas garantias, ela vai ter diversas facilidades. A depender do perfil socioeconômico, ela pode ser isenta do pagamento de foro ou de taxa de ocupação. E a pessoa que ocupou de forma indevida, ela vai ter, eventualmente, algumas sanções, ela poderá ou não regularizar. A legislação ela toma esse cuidado de forma a prevenir injustiças decorrente disso. Então, embora eu entenda que algumas pessoas não gostem de descobrir, eventualmente, que o seu imóvel está localizado em terreno de marinha, isso não é o fim do mundo, você não vai perder o seu imóvel, especialmente se você ocupou sem saber, ou se você sabia e antes de ocupar, buscou ocupar de forma regular, pleiteando um aforamento, pleiteando a exceção de ocupação, que são institutos que permitem a utilização desses imóveis de forma plenamente legítima. O aforamento ele é muito parecido com a propriedade, muito parecido. Você tem basicamente todos os direitos de proprietário, mas você terá que pagar essa contraprestação que eu falei à União. Basicamente isso. No caso dela, atrás, já que eu falei, realmente isso faz muitos anos já. Eles tinham começado a fazer essa avaliação e que descobriram, né? Justamente porque passava um rio próximo, e eles fizeram essas medições e a partir daquele momento foi notificada, né? Era um loteamento, né? E aí ela passou a pagar, né? Ela, mas agora... Qual é a cidade? Hã? Qual é a cidade? Maceió. Era um Maceió. lugar que chama Guaxuma, é uma praia aqui próxima. E aí eles tinham, na época, começado, isso foi antes de eu entrar na AGU, foi acho que 2004, 2005, por aí. Mas eles mostraram os mapas e tal, justamente explicaram o que você falou agora, que eles fizeram a avaliação e perceberam, aí tem os desenhos, né, dos mapas, do movimento da maré, tudo isso que você falou, eles explicaram lá, né? Ficou muito bem explicado, e aí ela passou na época ela comprou num loteamento, não sabia, mas passou a pagar, né, anualmente, né, e depois ela até vendeu, porque não ocupou mesmo. Mas foi desse jeito que você está falando aí mesmo. Entendi. Os dados desse TU falam em algo em torno de 300 a 700 mil, porque tem categoria diferente, mas 300 a 700 mil imóveis ocupados por pessoas em área da União, foreiros ou ocupantes regulares de imóveis da União. Mas você trouxe um ponto que eu não tinha abordado até para facilitar, mas que, na verdade, no caso da sua mãe, o imóvel dela se localiza perto de um rio. É que, além do mar, se o rio ele sofrer influência de maré, ele também será apto a, em suas margens, permitir a configuração do terreno de marinha. Então, eventualmente, você vai ter alguns terrenos de marinha... Isso, Vai ter alguns terrenos de marinha que a linha do pré-mar foi calculada a partir de um rio.
Em algumas cidades brasileiras, especialmente assim, do caso de Manaus, que você tem, são margeadas por rios federais, você tem também o fenômeno do terreno marginal, que ele é basicamente 15 metros a partir da linha média das enchentes ordinárias, que é um conceito bem parecido, só que do ano de 1867. É um conceito bem parecido, até onde a margem do rio vai. Embora também você tenha mudanças na linha média das enchentes ordinárias, já que ela tem que retroagir a um ano mais antigo, normalmente, aqui estou falando, normalmente, não varia tanto quanto a do mar. Então, o terreno de marinha ele causa mais essa surpresa nas pessoas, porque, nossa, tão longe da praia, e meu vizinho que está mais perto não está. Mas você tem a situação também nos terrenos marginais de rios federais. Eu acho que agora a gente pode falar um pouquinho de praias, que é algo que a maioria dos brasileiros adora. Justamente. E tentar diferenciar praia de terreno de marinha, que muitas vezes as pessoas confundem. Eu lembro que eu dei uma palestra no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul sobre um programa da Secretaria do Patrimônio envolvendo a gestão de praias, e as pessoas iam para lá com dúvidas sobre terreno de marinha, que não era bem o objetivo. O conceito de praia, pelo menos o conceito jurídico de praia, que eventualmente outras ciências têm seus próprios conceitos biológicos, geográficos, geológicos, mas o conceito jurídico de praia é basicamente a área coberta e descoberta periodicamente pela maré, acrescida da faixa subsequente, normalmente com material detrítico, areia, cascalhos, até onde começa outro ecossistema. Então, é basicamente onde tem maré, onde tem variação de maré, até onde começa outro ecossistema. Pode ser que comece um outro ecossistema natural, biológico, e pode ser que comece um outro ecossistema artificial, construção de calçadão, você tem já uma pista ali. Então, definitivamente ali terminou a praia. Por que a praia, por que é tão importante a gente diferenciar a praia do terreno de marinha, em regra do terreno de marinha, e do mar territorial do ponto de vista jurídico? Porque a praia, por lei, é bem de uso comum do povo por natureza. A praia, em princípio, exceto situação de defesa nacional, ou exceto situações em que a lei determine um propósito ambiental ou um propósito específico, mas a praia deve ser bem de uso comum do povo, ninguém podendo obstar o acesso à praia, e ninguém em qualquer direção obstar o acesso à praia ou acesso na praia, entre praias, de forma artificial. Esse é um tema que também muitas vezes gera algumas controvérsias em algumas partes do litoral brasileiro, algumas construções que são indevidamente feitas na praia, o que não é permitido em regra, já que se ela é um bem de uso comum do povo, todos podem usar, mas de forma a não privatizar esse uso. Eu posso levar minha cadeira de praia e usar na praia. Eu não posso pegar tijolos e construir a minha casa na praia, porque aí eu peguei um pedaço da praia só para mim. Isso que a legislação tenta vedar. E na praia, isso é muito forte. A gente tem outros bens de uso comum do povo, eventualmente você pode desafetar um bem de uso comum do povo, e ele deixa de ser bem de uso comum do povo. Você pode desafetar uma rua para fazer alguma construção. Mas a praia, como regra geral, você não pode desafetar. Eu não posso... a Secretaria do Patrimônio não pode editar uma portaria dizendo tal praia deixa de ser de bem de uso comum do povo. A menos que tenha um imperativo de defesa nacional para isso, a menos que tenha um imperativo ambiental, mas por mero capricho, nem os órgãos públicos, nem os órgãos privados podem fazer isso. Isso é tão importante que mesmo fora da praia, os municípios devem observar, quando fixam as suas regras de construção, regras que você não permita construções que proíbam ou dificultem excessivamente, de forma desarrazoada, o acesso à praia. E esse é um fato, assim, eventualmente pode existir dificuldades, porque estamos falando de um território gigantesco, mas a Secretaria do Patrimônio da União, normalmente em atuação conjunta com a Advocacia Geral da União, tem atuado, muitas vezes, em conjunto com o Ministério Público Federal também,
tem atuado de uma forma muito diligente para que as praias sejam mantidas como bens de uso comum do povo. Eu poderia ter falado um exemplo da minha cidade natal, Salvador, em que, em razão de uma ação civil pública, foram removidas todas as barracas de praia localizadas em faixa de areia. E eu sei que ações similares estão sendo adotadas em todo o território. Muitas vezes o estágio de cada cidade, de cada situação pode ser diferente. Muitas vezes pode ter situações que eventualmente demandam um olhar mais cuidadoso, mas como regra geral, a União tem atuado para, assim, em linguagem bem popular, derrubar qualquer construção indevida em área de praia, para assegurar. Aqui em Alagoas a gente também teve alguns casos, né? Algumas praias que as barracas foram retiradas, que ficavam nesse local, e foi feita toda uma alteração. Então, acho que perfeito. Realmente vem acontecendo frequentemente. Sempre eu vejo as notícias, né, de barracas. Essas eu acho que são as mais polêmicas, né? As pessoas comentam bastante, né? Porque gera muita discussão, questão social, né, e tal. Às vezes as pessoas não compreendem bem a importância de se fazer isso, né? Isso, é verdade. Assim, tem toda uma questão social, muitas vezes são empreendimentos antigos, tem uma importância econômica para a cidade, muitas vezes podem ser feitos ajustamentos de conduta para fixar um tempo razoável, enfim. Diversas soluções podem ser adotadas, eventualmente, em cada cidade, em cada lugar, mas, como regra geral, é proibido construção permanente, é proibido ocupação permanente de forma que privatize o uso da praia. Então, no bem de uso comum, todos podem usar, mas de forma que não proíba e que não privatize o uso. E uma coisa muito interessante é que, embora as praias sejam bens da União, a fiscalização do uso ele é compartilhado entre os três entes, as três esferas, União, Estado e município. Então, mesmo estados e municípios devem, não apenas podem, mas devem atuar para prevenir usos indevidos da área de praia. Por lei, os três entes devem cooperar para impedir o uso indevido de área de praia, o uso indevido do imóvel da União. Embora algumas coisas em área de praia só a União possa autorizar, na hora de coibir, na hora de impedir, os outros entes podem atuar conjuntamente. Um projeto, assim, uma autorização legal que existe desde 2015, que está sendo adotada em alguns municípios, que é a transferência da gestão das praias. Em alguns casos, o município pode firmar com a União termo de transferência de gestão e o município fica encarregado 100% da gestão da praia e da orla marítima. Isso está relativamente avançado, eu não lembro bem o número de municípios, mas imagino que algumas dezenas de municípios já firmaram. Mas perceba que ao firmar a transferência da gestão, a gente transfere a gestão. O município poderá autorizar eventos na praia, o município poderá autorizar construções na área de orla, fora da areia da praia, mas não poderá, mas não significa que a praia deixe de ser da União. A praia continuará sendo da União. Certo. Voltou. Pensei que tinha travado, mas voltou. Não. Só terminou. Acho que a gente falou o que eu tinha já aqui no roteiro para falar de praia. Praias, né, de uso privado, a fiscalização, né, administração e o uso indevido gera como consequências como você falou, né, existem diversas possibilidades que estão sendo atualmente, né, adotadas, né, assim, medidas, mas todas com esse intuito de realmente liberar, né, de não existe mais essa restrição, né, que seja. Mas eu achei interessante isso desses termos de ajuste, né, para que dê um tempo, porque você tenta conciliar um pouco esses interesses econômicos, né, sociais nesse sentido, né, um pouco, para não surpreender, digamos assim, mas que as pessoas já têm esse conhecimento, né? E essas áreas, por mais que estão ocupadas, efetivamente não deveriam, né, estar.
Sim, existem uma infinidade de situações, né? Em alguns casos, existem situações em que municípios indevidamente, completamente à margem da lei, autorizaram e toma-se todo um cuidado, como a gente já comentou, mas, em regra, ocupante é demolição, multa e, eventualmente, pode, inclusive, configurar crime a ser apurado pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E, assim, isso tem sido muito diligenciado pelos órgãos da União. Tem se tomado um cuidado dentro da realidade, evidentemente, de estrutura, de número de servidores, mas tem se tomado um cuidado muito forte com isso. Mas, assim, falando agora não apenas de praia, mas de todos os imóveis da União, uma pergunta que poderia ser feita é: quem pode utilizar os imóveis da União? Eu já antecipei um pouco aqui a resposta quando eu falei que a praia todos podem utilizar, desde que não privatize, desde que não tem que utilizar sozinho. Mas será que essa lógica funcionaria para todos os bens da União? Não exatamente. A gente divide, não apenas os bens da União, mas os bens públicos em três categorias. Os bens públicos de uso comum, que são esses que são destinados ao uso normal pela coletividade, ao uso normal pela população. Os bens públicos de uso especiais, que são utilizados normalmente para abrigar prédios públicos, repartições públicas destinadas a um serviço público específico. E os bens públicos de uso dominicais, que basicamente que não estão destinados nem ao uso comum, nem ao uso especial. Eles podem, eventualmente, estar destinados ao uso de terceiros, eles podem, eventualmente, não estarem afetados ao uso nenhum. Aqui você vai encontrar uma situação, um número enorme de dominicais. Isso é bem importante também para definir quem vai fazer a gestão e fiscalização desses imóveis. Me ouve? Uhum. Eu estou ouvindo, não sei Perfeito. Perfeito. se você está me ouvindo. Eu estou te ouvindo. Tá um pouquinho lento aqui agora, tem um delay, mas eu estou te ouvindo. Aqui. A questão da alienação dos bens, né? Você falou da utilização, né? De quem poderia utilizar, além das praias. Outros bens imóveis, né? Também, mas a questão da alienação e da cessão dos bens da União. Você poderia falar um pouco sobre isso também? Posso sim. É um tema que está bem na moda, por assim dizer, porque atualmente a União está promovendo um audacioso plano de alienações de imóveis. E por essa razão, quem tiver a vontade de adquirir algum imóvel pode ir no site da Secretaria do Patrimônio e ver o que está disponível. Mas uma coisa que as pessoas se surpreendem é que, em regra, a regra é que os bens imóveis da União podem ser alienados. Quando eles não podem, a lei diz que o imóvel não pode ser alienado. Mas a regra é que eles podem ser alienados. Então, por exemplo, os imóveis que a gente falou aqui de aquisição derivada, que não são aqueles que estão constitucionalmente ou legalmente definidos como bens da União, em regra, eles podem ser alienados desde que não estejam sendo utilizados para uso público, que não exista uma destinação de uso público, eles podem ser alienados por meio de licitação. Mesmo alguns imóveis de aquisição originária podem ser alienados pela União, alienados pela forma normal, mediante licitação. Já a cessão, ela faculta o uso, a posse, mas o domínio do imóvel ele continua com a União. A cessão, ela pode ser, todos os imóveis podem ser alienados, eles podem ser cedidos, mas eventualmente alguns imóveis que não podem ser alienados, eles podem também ser cedidos. E um exemplo muito comum é o mar territorial e rios federais. Esses bens são completamente inalienáveis, é impossível a União alienar o mar territorial, é impossível a União alienar um rio federal, mas eventualmente um trecho específico do rio, ela vai fixar as coordenadas e um trecho específico de um rio federal, ele pode ser alienado para um empreendimento náutico, ele pode ser concedido para exploração por um empreendimento náutico.
ele pode ser concedido para uma operação portuária. Existe essa possibilidade, mesmo no mar territorial, mesmo em rios federais, de utilizar a cessão, e ela é muito utilizada, especialmente para imóveis inalienáveis, em que há interesse público, em que seja promovido um empreendimento náutico, seja promovido uma atividade de interesse público relevante seja desenvolvido naquela área. Isso. Atualmente eu atuo em direito portuário, né? Na conjunto da infraestrutura com aquaviário. Eu já peguei alguns processos mesmo de portos privados, né? Em que eles têm que apresentar, né, o documento de cessão de uso daquela área, né? O documento do patrimônio da União, né? E também já teve também um processo envolvendo o empreendimento náutico, que era relacionado a uma área portuária também. E aí, de fato, a gente vai, né, preenchendo uma atuação relacionando com a outra, né, nesse caso. É verdade. Eu lembrei agora de uma consulta que a gente recebeu, que era uma embarcação, uma embarcação, evidentemente, que iria ficar fazendo alguma atividade de prospecção por algum período no mar territorial. E aí a dúvida é se é possível e se seria necessária uma cessão. Na época a gente chegou à conclusão de que o uso normal do mar ele não demanda cessão. Uma embarcação estar no mar, ainda que ela fique mais tempo parada em um lugar, mais tempo parada em outro, você não está tendo um uso privativo, então você não precisa de cessão aqui, é um uso normal do bem de uso comum. Eventualmente ela vai precisar de autorização ambiental, de autorização da Marinha, mas do ponto de vista dominial, eu não preciso de cessão se esse aqui é um uso normal do mar. Então, uma embarcação, mesmo parada, ela não precisa de cessão. Mas se eu quero delimitar uma área no mar para parar só os meus barcos, por exemplo, aí a situação já muda e, eventualmente, a cessão pode ser necessária. Uhum. Nesse caso, lá no Ministério, tem tanto portos privados marítimos e também em rios, né? E eles pedem, dentre os documentos, existe essa autorização necessária também. Mais uma dúvida que eu sempre ouço, né? O que é aforamento e quais bens podem ser aforados? Eu acho que você já falou alguma coisa lá no começo, né? Explicando. Existe aquela dúvida que as pessoas confundem, às vezes, alguns termos, né? Você podia aproveitar? Sim. Eu acho que eu falei aqui da alienação e falei da cessão. A gente poderia dizer que o aforamento está no meio. Ele não é uma alienação completa, mas ele não é uma cessão que está transversal da propriedade. Na verdade, ele está no meio, mas já mais próximo. Ele está entre, mas já mais próximo da própria alienação. O aforamento é a constituição de um direito real em favor de um terceiro, que a gente passa a chamar de foreiro. Ele vai ter o direito de usar, fruir, gozar, alienar aquele imóvel, reaver. Ele vai ter todos os direitos de proprietário, mas terá uma relação com o proprietário, o real proprietário, que a gente passa a chamar de nulo proprietário ou de senhorio direto, titulado de domínio direto, que nesse caso é a União. A principal característica é que, para toda transferência que ele fizer, ele precisará de uma autorização da União. Pode ser, eventualmente, está falando de imóveis da União, que pode haver um interesse de segurança nacional, eventualmente. Embora seja rara na prática, mas em tese a União pode entender, não. Esse imóvel eu não quero que seja adquirido por uma pessoa estrangeira, porque vai violar, vai pôr em risco a segurança nacional. Ou eu não quero que esse imóvel tenha tal atividade por razão de segurança nacional. Mas, enfim, você tem todos os direitos de proprietário, mas quando você for alienar, você precisa de uma autorização da União e do pagamento de um laudêmio, e todo ano você deverá pagar o foro. A depender do perfil econômico das famílias, a lei prevê, inclusive, a carência dessas taxas de foro e laudêmio. Contudo, o imóvel continuará sendo da União, no caso do aforamento. Então, é um direito real em favor de terceiro, que terá todos os direitos de proprietário, mas continuará existindo uma relação com o titular direto, que é a União. É muito próximo, na vida prática, ele é muito próximo da propriedade. A pessoa normalmente diz, é o meu imóvel, ela não fala o imóvel que eu tenho aforamento, que é muito próximo. Você tem todos os direitos de proprietário, mas deve pagar
o foro anual à União. É. E quais seriam os bens que podem ser cedidos? Os bens podem ser cedidos. Todos os bens podem ser alienados podem ser cedidos. E alguns dos bens não alienáveis podem ser cedidos. O mar territorial pode ser cedido, trecho específico, né? E os federais podem ser cedidos. Em princípio, não é possível a cessão da praia, porque, como eu tinha falado, a praia ela tem um status especial como bem de uso comum do povo, né? Então, como a cessão ele tira essa característica de bem de uso comum do povo por tempo determinado, é uma coisa que eu não falei, mas a cessão é sempre por tempo determinado, por no máximo 20 anos, ainda que pode ser prorrogado, mas por no máximo 20 anos. A praia é um exemplo de bem que, em princípio, não pode ser cedido. O que pode acontecer na praia é a permissão de uso para eventos de curta duração. Alguém quer fazer um show num determinado trecho de praia, ele pode buscar uma autorização de uso, uma permissão de uso da União, mas isso é por tempo determinado, de tal dia a tal dia, de tal horário a tal horário, será possível. E nesse caso, por tempo determinado, será possível o uso não facultado a todos da praia, mas assim, mediante autorização, mediante contraprestação e de trechos específicos por período específico, em que a União vai verificar, inclusive, se aquilo ali é de interesse público, se aquela atividade não contraria o interesse público, melhor dizendo. E existem outras formas para uso dos imóveis, assim, que a União, vocês, pelo que você vê aí... Existem. Existem algumas formas, assim, episódicas para situações... por exemplo, a concessão especial de uso para fins de moradia, que é um instrumento criado por medida provisória em 2001, que é basicamente para famílias que residem em área urbana, em imóveis de até 250 metros quadrados, até um determinado marco temporal. Você tem um termo de autorização de uso sustentável, que é para comunidades tradicionais que vivem em determinada área, que são ambientalmente relevantes. Você tem a inscrição de ocupação, que é bastante comum, que é para quem ocupou o imóvel até uma determinada data em 2014, e deu àquele imóvel um efetivo aproveitamento, fez alguma coisa naquele imóvel, desenvolveu alguma atividade, não apenas cercou e deixou lá. Essa pessoa pode pleitear uma ação de ocupação, é discricionária, a União pode conceder ou não, e caso concedido, essa pessoa terá que pagar uma taxa de ocupação anualmente à União. Essa taxa de ocupação, comparando com o foro, ela é mais cara, ela é um valor maior. 2% do valor do domínio útil do terreno, enquanto no foro é 0,6%. Então, como ele não tem esse direito real, né, a ocupação não é direito real, é um vínculo precário, ele paga um valor maior para a utilização do imóvel da União. Entendi. Você falou que tem alguns imóveis da União que estão disponíveis para venda. Teve um período que eu trabalhei na Previdência e a gente tinha algumas questões com imóveis do INSS. E havia um movimento de desimobilização, porque em um dado momento se entendeu no passado interessante investir em imóveis, né, para uma forma de, né, digamos, um investimento mesmo, né, para os bens, com os valores que eram recebidos de benefícios, né, de pagamento, né, de contribuições. E você diria que no caso da União também existe esse movimento de desimobilização? E se sim, assim, porque assim, no caso do INSS, até o TCU que tinha indicado por conta dos custos para manutenção de alguns imóveis. Então, a gente às vezes vê uns casos de imóveis que não estão ocupados atualmente por diversos motivos, né? No caso da União, você já assim, sabe acerca desse tipo de imóvel que não está sendo utilizado, e se existe essa campanha? Sim, acho que a diretriz atual é os imóveis que podem ser alienados, que são alienáveis, e que não estão recebendo uma destinação de interesse público, em princípio, eles vão ser alienados. Isso demanda, no caso dos imóveis da União, uma análise caso a caso, todos os imóveis devem ser analisados, o órgão deve instruir com uma nota técnica dizendo que não há interesse público na manutenção,
Isso é levado até um comitê central ou regional de alienação que vai se reunir e discutir sobre os imóveis. Você tem todo um cuidado para evitar que se aliene imóveis que são de interesse público. Mas eu poderia dizer que sim, que há um processo um processo audacioso de alienação, inclusive a própria União, embora a própria União vai colaborar na alienação de imóveis do fundo do regime geral que você se referiu. Embora esses imóveis eles continuem sendo do fundo, eles não tenham passado para o domínio da União, a alienação, em alguns casos, será feita pela própria Secretaria do Patrimônio da União. Interessante. É bom que vocês tenham uma expertise maior, né, aí, com relação a isso de imóveis, então facilita. E, bom, teria mais alguma consideração? Nosso tempo está quase no final, mas ainda tem alguns minutos. Você gostaria de fazer algumas considerações, alguma observação que você acharia interessante pontuar a respeito do nosso A gente tema? tem quantos minutos? Olha, ainda não começou a contagem regressiva, mas pelas contas faltam menos de 15 minutos. Então dá para eu falar um tema que eu deixei para o final, que eu não saberia se daria tempo, que são os acrescidos de marinha. A gente falou mais cedo dos terrenos de marinha, aqueles de 33 metros, contados a partir da linha do Cuiamá. Como eu falei, pode ter parte da costa brasileira em que esse terreno está alagado, porque o movimento do mar foi em direção à terra, e pode ter parte em que o movimento foi o oposto. Ou o movimento do mar foi o oposto, ou houve intervenção humana que promoveu o aterramento, o aterro. Então, nessa área, o que seria originalmente terreno de marinha continua sendo terreno de marinha, contado do pré-mar médio, 33 metros, e o que, a partir da terra em direção ao mar, foi construído ou deixou de ser praia por razões naturais, isso é chamado de acrescido de marinha. Então, ao lado do terreno de marinha, a própria Constituição fala que são bens da União os terrenos de marinha e seus acrescidos. Então, os acrescidos de marinha são esses que se formam de forma artificial ou natural a partir da linha do pré-mar médio em direção ao mar. Se transforma em terreno. Então, basicamente, o regime jurídico do que é terreno de marinha Se aplica. Perdão. O regime jurídico do que é terreno de marinha é o mesmo regime jurídico do terreno de marinha. Se alguém ocupa, pode ser possível aforamento, pode ser possível a cobrança de taxa de ocupação, ele vai receber o mesmo regime jurídico do terreno de marinha. É apenas uma curiosidade. Tecnicamente, vai ter o terreno de marinha e os acrescidos de marinha. Isso vai ser bem comum, isso é bem comum nas cidades que sofreram um processo de aterro muito grande, como Vitória, no Espírito Santo. Entendi. Só mais uma dúvida, não sei, porque essa parte é mais contenciosa, né? Você atua no consultivo, mas você saberia informar acerca de as demandas, porque assim, eventualmente, né, como há aquele estudo que você falou acerca do que vai ser caracterizado como terreno de marinha ou não, e algumas pessoas podem ficar insatisfeitas ou existe esse questionamento por parte dos administrados, né, acerca de se realmente está correta a aferição técnica ou não. Quais seriam, se você tem conhecimento, os questionamentos que, assim, as pessoas podem ficar insatisfeitas, né, com a avaliação ou com a inclusão do seu imóvel como, né, imóvel de terreno de marinha. Você saberia informar, assim, no âmbito do contencioso, ou quais as maiores insurgências, né, dos administrados a respeito, assim, não sei se chega aí informações, né, assim, que mais se questiona a respeito, assim, que você recorde, né? Entendi. Eu posso recordar assim. É muito comum as pessoas questionarem o processo de demarcação em si, a pessoa eventualmente contrata estudo próprio e discorda da avaliação técnica. Aí entende, não, segundo o profissional que eu contratei, a linha do pré-mar não começa aqui, começa em tal lugar. E aí são ações judiciais bastante técnicas, eventualmente pode ter perícia, a SPU vai tentar provar, a União vai tentar provar que o estudo que fez foi adequado.
Eventualmente, existem algumas ações que questionam o valor cobrado do foro, às vezes a pessoa discorda do valor de avaliação daquele imóvel. É muito comum também as pessoas discordarem da avaliação do imóvel. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum caso. Avaliação. Acho que esses são os dois principais casos, avaliação e demarcação. E uma coisa bem interessante é que, por lei, todo o procedimento de demarcação ele deve contar com participação popular, é obrigatório que tenha audiência pública nos municípios onde está ocorrendo a demarcação. Quem for diretamente afetado vai ser pessoalmente notificado, a pessoa, inclusive, pode colaborar, a pessoa pode ter documentos que podem ser úteis, a pessoa eventualmente pode ter uma fotografia que ajude os técnicos a descobrirem até onde a praia ia em 1831 ou antigamente, em alguma data passada, enfim. As pessoas podem colaborar e essa colaboração pode ser útil no trabalho técnico, as pessoas podem levar seu descontentamento, isso pode ser analisado durante o procedimento de demarcação. Não necessariamente a pessoa precisa esperar terminar o procedimento para judicialmente atuar judicialmente. Ela pode se adiantar e tentar colaborar. E se de fato ela tiver razão, ela pode inclusive colaborar para que outras pessoas não sejam afetadas ou para que sejam afetadas quem deve ser afetado. Bem interessante. Bom, eu acho que a gente já está perto, né, do nosso tempo. Eu queria agradecer, se você tiver mais alguma coisa, eu acho que a gente tem pouquinhos minutos, mas eu queria agradecer a sua participação, né, aqui na Escola da AGU. Esse tema super interessante, eu tenho certeza que depois, inclusive, muitas pessoas vão buscar essa live, porque essas dúvidas, e sempre saem notícias, né, das praias, essa questão das barracas, é uma questão que muito, né, com as pessoas. E também essa questão dos aforamentos, dos terrenos de marinha. Eu sei que no Brasil inteiro nós temos ações que envolvem isso, mas também a gente tem que entender a importância, né, de se fazer toda essa fiscalização e essa atuação, né, para que a gente possa utilizar, né, do público, né, do interesse público. E agradeço a sua participação e abro a palavra para você se despedir também. Nossa, eu que agradeço, foi um imenso prazer ter estado aqui nesse espaço da Escola da AGU, um imenso prazer. Poder colaborar com os colegas da instituição e, eventualmente, com pessoas de fora, tentar tirar algumas dúvidas. Eu que agradeço e estou à disposição. Muito obrigada, Eric. Então, até a próxima, né? Eu acredito que pode ser que você volte aí para mais algumas. Muito interessante. À disposição. Até mais. Até mais.